onda quadrada. Então vamos aplicar aqui a teoria de série de Fourier, né? No primeiro sinal aí que tem relevância para compatibilidade, que é a onda quadrada, que representa aí clocks, né? Representa clock, representa também o PWM, né? Enfim, aqui tem um desenho de uma onda quadrada, aqui estou falando dessa imagem, né? Notem que aqui tem uma onda quadrada, tal que ela tem amplitude A, né? Então ela sai aqui do zero, vai até A. Esse A dura tal segundos, né? Porque no eixo do X aqui temos o eixo do tempo, né? Então dura tal segundos e depois ela fica em zero, né? Para a gente realizar cálculo de Cn, como foi mostrado aí anteriormente, né? Tem que calcular esta integral. Uma boa escolha de T0 que facilita a conta, né, é escolher T0 igual a zero, né? Então, ou seja, começar a integral deste ponto. Daí fica uma integral de 0 até t, né, t maiúsculo, dessa função que está aqui dentro, né? Então de 0 a t maiúsculo. Olha o que acontece. Como a função x de t vale 0 entre tal e t maiúsculo, então essa integral que ela se simplifica, né? Ela vai ser uma integral que vai de 0 até tal, desta função que está aqui, tá? Eu não vou resolver aqui a integral neste vídeo, né? Apesar de na internet você poder encontrar isso facilmente. Recomendo tentar resolver também, porque é a integral de e elevado a menos jn ômega 0t, né? Lembrando que o x de t vai ser substituído por a, que é o valor entre 0 e tal, e depois ele vale 0. Então é simplesmente esse x de t vai valer a, né? Vai ser a elevado a, né, a menos j, etc, né, dt. Então é uma integral de uma exponencial que é relativamente trivial de ser feita, né? Daí o que acontece? Integral de e elevado a alguma coisa, né, é também dividido pelo que multiplica o t. Enfim, eu já falei mais ou menos o que envolve essa integral, né, que não é uma integral difícil. O resultado dela, que nos interessa aqui em compatibilidade, é o que está aqui à direita. Ó. Esse é o resultado da integral. E notem que aparece a função seno de um termo, né? Aqui que vai ser um ângulo, esse termo, e ele aparece embaixo no denominador também. E isso é a função sinc também, né? Conhecida. E tem aqui a tal sobre t, né? O que é importante falar? Além dessa função sinc, aparece um termo que é proporcional à amplitude, olha. Né? Então o Cn. O Cn então fica sendo proporcional à amplitude da onda quadrada, proporcional ao tal, que é o tempo em que ela está em valor alto, né, dividido pelo período. Isso aqui também é importante. Ó. Mais ainda, né, a tal dividido por t, tal sobre t aqui, ó, esse aqui é o duty cycle. O coeficiente Cn da onda quadrada é proporcional a proporcional ao duty cycle. Tem esse termo aqui, que tem módulo 1, né? É um número complexo que tem módulo 1. E tem o termo sinc aqui também, que a gente vai ver mais tarde qual é o impacto, né? Então, beleza. O módulo, o Cn, então, é um número complexo, olha. Porque a gente está na unilateral, né? Na transformada unilateral. Ele é um número complexo. O módulo dele, então, é igual a isso. Porque eu não vou entrar mais com esse número complexo inteiro aqui, ó. Eu vou pegar... O módulo dele vale 1. Então, por isso que ele some, né? E a fase do Cn, olha, vai ser nπ tal sobre t. Tá aqui uma onda quadrada que tem o A, então aqui ó, desce, daí desce e fica aqui embaixo, né? Então ela tem um duty cycle de 50%, olha, tá até aqui na expressão, né? 60 Hz é a frequência, duty cycle 50%, é uma onda quadrada aqui, ó, que, bom, tem esse formato que tá aqui. Olha como é que fica a bilateral Fourier, então tem esse envelope, né, que a gente já viu que é do tipo seno de θ sobre θ. Mais importante aqui pra gente é a unilateral, o espectro unilateral. Notem que também aqui, ó, esse é o resultado tô falando aqui desse gráfico aqui, né, então a unilateral que tem as amplitudes aqui de cada harmônica. Notem que tem várias harmônicas, né, já que é uma onda quadrada, então isso aqui vai até o infinito, né? Só que vai diminuindo. E finalmente, colocando o eixo Y e o eixo X, né? O eixo Y, que é a amplitude, e o eixo X, que é a frequência, em escala log, temos aqui o resultado, olha. Então aqui tem em torno de 16 dB, né? Em 60 Hz. Depois aqui tem uma harmônica.
Notem que aqui, ó, 60 Hz, depois tem 120, ó, tem uma pequena aqui, ó, uma harmônica menor. Depois aqui 180 aparece uma maior, né? Então isso é uma característica aí dessa onda quadrada. Aqui é a mesma onda, mas com um sinal de ruído branco, né, normalizado. Bom, não vou passar aqui nos detalhes, mas olhem como é que já fica muito parecido com típicos resultados aí de compatibilidade, né? Olha como que a onda fica parecida. Ela vai tendo as respostas aqui, né, as harmônicas, e depois chega o ruído aqui em altas frequências, né? Agora vamos falar do envelope do espectro de uma onda quadrada, porque no fim o envelope traz uma simplificação e é o envelope que interessa, né? Porque a gente vai sempre olhar os correntes e tensões em função de limites, né? Então, o envelope seria essa função que está aqui, ó. Eu não vou mais me preocupar com os picos, mas eu vou tentar preocupar agora com o envelope, que seria o limite superior aqui, que engloba os picos, olha. Então o envelope da onda quadrada é dado aqui, ó, por essa expressão. Acho que já comentamos, né, ali na slide anterior. Olha aqui, eu estou traçando para o mesmo exemplo que foi abordado anteriormente, olha. Estou traçando aqui o envelope, que está em vermelho. Em preto, estou falando desse gráfico aqui agora, né? A gente sabe que a onda é a mesma aqui, então nesse gráfico, em preto está o sinal e em vermelho está o envelope. Então o envelope já é uma segunda representação do espectro aqui, né? Aqui o unilateral, ó, falando desse gráfico, então o envelope, tá vendo? Ele passa por cima aqui dos picos, né? Que é e justamente esse formato aqui que eu estou tentando desenhar por cima é a função seno θ sobre θ. E aí, com as escalas eixos, agora eu estou falando desse gráfico, no eixo x e y em escala log, notem que o envelope, então, representa aqui o limite superior do sinal, né? Acho que é interessante, ó, vamos notar aqui que a amplitude é 10, né? Amplitude 10 e o duty cycle 0,5. Agora, passando para uma onda, a mesma onda, só que com duty cycle 10%, notem o que acontece, olha, então eu tenho 10, mas agora a onda já desce para o valor 0, né? E fica em 0 por uma porcentagem maior do período, né? Então correspondente a um duty cycle de 10%. Olha o que acontece com a resposta, no caso da série de Fourier bilateral, né? Essa aqui é a unilateral, mas vamos aqui em escala log, né? Olhem o que acontece, 20 log 10 de 2A, estou falando aqui agora desse quadrado, olha, 20 log 10 de 2A tal sobre T dá 2 dB. Então aqui, ó, a gente está com um nível que começa aqui menor. Eu vou voltar no slide anterior para vocês verem. O nível aqui era 20 dB quando tinha um duty cycle de 0,5, né, o nível do envelope. E agora abaixou para 2 dB. O que isso significa, né? Então fica claro que diminuir o duty cycle de uma onda quadrada faz com que o nível da amplitude no espectro seja reduzido, né? Então passou de 20 dB para 2 dB, no caso de 50% para 10%, né? Então esse é o tipo de resultado que a gente pode tirar da teoria de sinais. Para finalizar a análise desse tipo de sinal, né, vamos colocar aqui um ruído branco, olha, né, o WT aqui é um white Gaussian, né, ruído branco gaussiano. Então o envelope está aqui desenhado, olha, 20 dB, né, porque tem o duty cycle de 50%, olha, 20 dB, e daí depois o envelope ele vai para baixo do nível de ruído aqui, né, o nível de ruído aqui está em torno de, parece que em torno de menos 30 dB, um pouco mais que menos 30 dB, mas depois o envelope desce aqui, né.